Aí o Tanjiro pega a espada o mais rápido que ele pode, ele vai até o demônio, corta a cabeça dele até que ele nota que já vai amanhecer e vai tentar ajudar a Nezuko. Até porque o sol já está para nascer. Só que antes dele chegar até ela acaba levantando e ela meio que se desespera ali, fica empurrando ele para trás e apontando para trás também. E ele nota que o demônio ainda estava vivo, mesmo sem a cabeça. E aí que começa toda a minha angústia. Pois o Tanjiro vai tentar ir atrás desse demônio, mas o sol começa a nascer. E a Nezuko começa a se queimar. E essa cena, meus amigos, é de angustiar mesmo o coração. Ele volta pra tentar ajudar ela e pede pra ela se diminuir. E, mano, e que dor de ver a Nezuko se queimando ali com aquele sol e ela chorando de dor. Eu imagino o quanto não deve ter doído. A gente se trisca em uma coisa quente, já acha horrível. Imagine ser queimado vivo. O Tanjiro entra em desespero, pede pra ela se diminuir, tenta cobrir ela ali o máximo que ele pode com ela pequenininha. E ali ele se vê em uma decisão muito complicada, porque ou ele vai atrás do demônio que vai matar os ferreiros, ou ele fica com a irmã dele. E isso é ruim de qualquer jeito. Então ele começa a entrar em um estado de pânico, porque ele não consegue decidir. Ele começa a ficar com a respiração ofegante, muito angustiado, e aquilo ali é de cortar o coração realmente, porque ele não tem muito o que fazer. Ele olha para os lados, não tem como ninguém ajudar, e aquilo ali me pegou de um jeito que eu confesso para vocês que eu chorei demais vendo essa parte, porque eu não leio o mangá e eu não tinha noção nenhuma do que ia acontecer. Para mim era tudo novo, e ver essa cena sem ter nenhuma noção do que ia passar me trouxe muita angústia. É uma sensação de muita apreensão, muita angústia, de você se sentir muito impotente, tipo, alguém faz algo e não tem o que fazer, até que realmente alguém faz algo. E esse alguém é a Nezuko. Ela chuta o Tanjiro pra longe e ela praticamente o obriga a tomar uma decisão, porque ela já tirou ele de perto dela. E é com muita dor mesmo que o Tanjiro ele tem que se desfazer daquilo que é mais valioso pra ele, que é a irmã dele, e ver aquilo ali é de arrepiar. A Nezuko dando a vida dela, nossa, como eu chorei mesmo vendo isso. E ali ele praticamente só tinha aquela chance, porque ou ele mata esse Lua superior, ou o sacrifício o qual ele fez não vai valer de nada. Então, com dor no coração, a trilha sonora de fundo, a luz da manhã, o Tanjiro identifica o alvo e mira nele com tudo e acerta com tudo o coração desse demônio, que sai de dentro outro demônio menor ainda. Ele tá começando a aparecer aquelas bonecas russas. Quanto mais você abre, mais tem uma dentro. E aí que é só uma questão de tempo, o Tanjiro, ele estraçalha esse demônio. E que depois também de ele acabar com o Superior 4, é óbvio que vem a parte triste, a frustração dele de saber que o preço pelo qual ele pagou foi muito caro, que é perder a Nezuko, que inclusive foi um motivo dele ter começado a ser caçador de Oni. E ele se ajoelha no chão e chora muito. E os ferreiros que estavam ali, que foram salvos por ele, tentam conversar com ele, chamar ele, e ele meio que nem se liga. Só que aí ele ouve e ele olha pra trás. E quando ele olha pra trás, aí que começa o meu êxtase de felicidade. O meu coração, ele realmente se desmanchou em felicidade. Eu gritei de felicidade quando ele olha pra trás e vê a Nezuko vindo até ele, recuperada e falando. Pois é, né, dubladores de Nezuko, vocês agora vão trabalhar mais, porque a menina agora fala. E quanto alívio, eu confesso que eu senti nesse momento, porque eu não sabia se eu acreditava, eu não sabia se ela era uma miragem dela já, tipo assim, dele enxergando ela morta e tava vendo a miragem como se ela estivesse no céu. Eu realmente não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo. Eu só sei que, assim como disseram, eu vou dizer bem aqui, que bom que isso aconteceu. E a partir daí, né, só alegria. A Mitsuri, que tava quase morrendo, por pouco ela escapou. Então ela foi ao encontro de todo mundo ali, né. Ela chega muito feliz por ter sobrevivido, porque o Tanjiro conseguiu ela ver a Nezuko no sol e fica, tipo, surpreendida. E também muito feliz que ela tenha conquistado o sol. O Tokito, enfim, todo mundo ali se encontra e se abraça. Aquela cena bem típica de estou acabando o anime. Ou então aquela cena típica de final de arco. O Tanjiro, ele volta sendo carregado para o vilarejo
O Haganikusa, inclusive, tenta dar até uma de Durão, né? Mas ele queria mesmo era se despedir do Tanjiro. E na hora de ir embora, o Tanjiro ele precisa de novo tampar os olhos, o nariz. E nesse momento eu não entendi muito bem porque eu fiquei pensando. Até os demônios chegaram nesse vilarejo. Por que que ele ainda tem que fazer isso? Só que aí a razão pelo qual ele fez isso é revelado, né? Enfim, os ferreiros queriam fazer uma surpresa pra ele e ele abre a venda assim e tira os tampõezinhos e todo mundo tá ali, tipo, agradecendo pelo grande feito dele, né? Defender o vilarejo. E aí acaba o episódio. Mas, diferente de outros vídeos, né, que eu termino no final do episódio, eu resolvi que eu vou deixar a atenção do futuro do anime, né, pro final. Pois é, e antes desse episódio acabar, né, rolou uma cena do Muzan super grata ao Hantengu pela descoberta dele. Isso pois o Muzan o tempo todo esperava encontrar algo que o fizesse conquistar o sol. E agora com a Nezuko imune à luz solar, né, ele pode consumir ela e assim se tornar o mais forte. E aí que entra a preocupação a mais, pois se antes era um problema a Nezuko não poder ficar no sol, agora ela conquistando o sol se torna o maior alvo do Muzan, porque ela é simplesmente tudo que ele queria encontrar ao longo de 1000 anos. E aí acaba mostrando também um pouco da história do Muzan, que antes, quando ele era humano, ele era muito doente, não conseguia fazer nada. O médico que cuidava dele, ele fazia vários remédios, mas o Muzan, revoltado com esse médico, ele achava que o médico não estava ajudando ele, né? E ele foi o quê? Como uma boa pessoa não, demônio agora, né? Como um bom ser que ele é, ele matou o médico. Só que para o arrependimento dele, como ele matou esse médico, ele não conseguiu descobrir a tempo que o médico era realmente útil. O que ele descobriu foi um remédio que deixava o Muzan mais resistente, bem mais resistente. E eu imagino como, e vocês já devem imaginar que tipo de resistência que eu estou falando. Sim, ele virou um demônio. Foi a partir daí que ele virou um demônio. E ele, infeliz, porque ele matou o médico antes que descobrisse que ele precisava conquistar o sol através de uma flor lírio azul, agora ele tinha que procurar essa flor por conta própria. Só que com a Nezuko conquistando o sol, ele já não precisa mais ir atrás dessa flor. Então é só uma questão de tempo, uma questão de próximos episódios, eu acredito, de Muzan ir atrás da querida Nezuko. Pois é, pessoal, por um lado eu fico bastante feliz que a Nezuko ela tenha sobrevivido, né, que ela não tenha morrido, mas eu fico muito triste por saber que ela se torna um dos alvos dele. Não que ela não fosse um alvo, mas ela acaba se tornando um alvo ainda maior. E fora isso, eu fico muito feliz também com o personagem Genya, com a evolução que ele teve daquele cara rancoroso e fechado para passar a ser alguém com mais simpatia, né? E fora isso, uma das coisas que também rolou é que a senhorita Tamayo, antes mesmo de que o Tanjiro pudesse ver a Nezuko conquistando o sol, a senhorita Tamayo já sabia disso porque ela estudou o sangue da Nezuko. E ela já sabia que a Nezuko, com o tempo, ela conseguiria conquistar o sol. E aí, pessoal, esse foi o final do arco do Vilarejo dos Ferreiros. Eu fiquei muito emocionada, assim como eu fiquei nos outros arcos. Eu espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo, pois eu me emocionei demais em trazer isso aqui pra vocês. E eu fico muito feliz e grata por estar aqui falando dessa maravilha de animação, de anime, de mangá, enfim, dessa obra, né, meus amigos? É isso e fui!